Para todo mundo ligado no YouTube, um abraço para você. Vai deixando o seu like aí, se curtir o vídeo, compartilhe com a galera. No futebol, o Atlético no sábado venceu o Pouso Alegre, né? De virada, o treinador poupou aí alguns dos titulares. Foi literalmente um meio a meio, um mistão. E o Atlético de virada venceu o Pouso Alegre lá no sul de Minas, né? Saiu perdendo aí com um golaço do Tota e conseguiu a virada no segundo tempo. Conseguiu essa vantagem de 3-1 aí com o Renier e o zagueiro Juan. E o Coelho, né, fez o segundo gol também. E o time ainda respira no Campeonato Mineiro. Ainda, quem sabe, consiga a classificação. No domingo, o Cruzeiro, aqui perto de Belo Horizonte, né, em Betim, na região metropolitana, venceu o time da casa, o Betim, com um gol no finalzinho do Matheus Pereira, né? O Cruzeiro produziu para vencer, conseguiu esse gol aí com muita dificuldade, mas saiu vencedor porque produziu também para isso, como eu disse, e foi um time que ainda encontra muitas dificuldades, né? Principalmente para fazer o gol. O primeiro tempo teve boas chances para fazer, para marcar, uma anulada inclusive, e algumas outras chances que a pontaria não estava em dia, e o time do Cruzeiro precisa melhorar aí as finalizações, né? O América venceu no sábado, venceu a URT no Independência por 1-0, o RT que até então era o melhor time do campeonato estadual, né? O RT ainda lidera o grupo A, o grupo do Atlético. O Atlético agora é o segundo. O América lidera o grupo B com folga, está praticamente classificado. Claro que precisa de mais pontos aí, mas, né, não precisa vencer as duas. E o Cruzeiro volta a ser segundo do seu grupo, 2 pontos a menos do que o Norte, e ainda tem chances, mantém vivo o sonho de classificar ainda Cruzeiro e Atlético, né? E no próximo domingo, no final de semana, o Campeonato Mineiro tem Cruzeiro e América no Mineirão, né? E a Supercopa do Brasil, crise no Flamengo, crise no Mengão. O todo-poderoso perdeu para o Corinthians 2-0. O Corinthians foi mais letal, né? O Flamengo até que finalizou bastante, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo também teve boas oportunidades, mas o Corinthians foi mais cirúrgico. No primeiro tempo fez 1-0, Gabriel Paulista, né? Cria do Corinthians, mas que rodou muito tempo na Europa, Arsenal, Besiktas, Valência na Espanha, e está de volta aí ao Corinthians. Fez o primeiro gol, abriu o marcador. E no segundo tempo, né, já no finalzinho do jogo, nos acréscimos, depois de algumas tentativas dos dois lados, um gol anulado que para mim estava em posição legal, e o Corinthians fez o segundo com o Yuri Alberto, cobrindo o goleiro Rossi, que saiu do gol, e depois foi só mandar de cabeça para o fundo do gol, fazendo 2-0. Paquetá ainda perdeu um gol na pequena área, né? O segundo gol do Corinthians, decretando a vitória e o título da Supercopa do Brasil para a equipe de São Paulo, que ganha 11 milhões e tem que dar 4 para o Memphis Depay, né? Esse contrato maluco que fizeram com ele, mas ninguém tem nada com isso, né? Só o Corinthians, e eles que se virem para lá. Final: Corinthians 2, Flamengo 0. O time todo poderoso do Flamengo aí precisando se explicar já nesse início de temporada, já perde um título, vem de 3 derrotas, né? No Carioca, esse time principal, né? No Carioca, no Brasileiro contra o São Paulo, e nesse final de semana contra o Corinthians. Falando de tênis agora, neste final de semana foram disputadas as finais do Australia Open, tanto feminino quanto masculino, e no sábado a feminina, na final feminina, né? A Aryna Sabalenka e Rybakina fizeram esta final, e a Kazakh Rybakina, né, foi campeã em cima da bielorrussa Aryna Sabalenka. Pela 4ª vez seguida, a Aryna Sabalenka chegou à final e dessa vez enfrentou a Rybakina, que venceu seu primeiro Australia Open. Já é campeã de Grand Slam, mas o Australia Open é a primeira vez, né? De forma até um pouco surpreendente. A favorita nesse caso era a bielorrussa Aryna Sabalenka, mas, né, uma final, as duas em ótimo nível, em alto nível, e a Kazakh foi campeã. No domingo, a final masculina entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, né? Um pouco também surpreendente, porque muita gente esperava Novak Djokovic caindo na semifinal para Jannik Sinner, e Jannik Sinner, o italiano, fazendo a final contra o Alcaraz, esses que são os dois melhores da atualidade. Mas
É Novak Djokovic, né? A lenda, um dos melhores de todos os tempos, fez essa final contra o espanhol, mas o espanhol foi melhor e ele fez história, né? Ele é o tenista mais jovem a conquistar os 4 grandes slams, né? A ser campeão de todos os torneios de forma mais jovem possível. O Carlos Alcaraz, faltava para ele o Australia Open e veio dessa vez por 3-1. O Novak Djokovic até venceu o primeiro set, né, por 6-2. O Carlos Alcaraz empata também com 6-2 e vence os outros dois, né? O quarto set até um pouco mais disputado. O Novak Djokovic chegou a passar mal, teve ânsia de vômito, tomou um remédio, ele foi fazendo efeito, mas a juventude do Alcaraz prevaleceu um pouco mais e foi o suficiente para vencer o Novak Djokovic aí nessa final de Grand Slam. Ele que buscava o 25º título, né, de Grand Slam, de Major, mas o espanhol completou a sua sequência que faltava com esse Australia Open. Tá certo? Falamos de tênis, de futebol, da Supercopa, do estadual. Neste mês de semana tem Campeonato Brasileiro, a segunda rodada. A gente volta depois que a rodada fechar para falar dos jogos de Atlético e Cruzeiro. O Atlético joga em Bragança Paulista contra o Red Bull e o Cruzeiro joga no Mineirão contra o Coritiba, que voltou à primeira divisão nessa temporada. Valeu, um abraço para todo mundo.